Cristo como supremo, unicamente supremo, como nada mais e ninguém o é. Esta é a mensagem do livro de Hebreus, nas Escrituras especificamente, e nós vamos continuar então entendendo esta verdade, sendo abençoados e edificados por ela nesta manhã. Nós vamos então, nesta manhã, ao texto de Hebreus, no capítulo 12, versos 14 a 17. Hebreus 12, 14 a 17. Nós vamos ler a palavra, que é a palavra de Deus. Nosso encontro com Deus se dá primeiramente pela palavra. E nós viemos para ouvir a palavra. Nós queremos ouvir pregador que expõe a palavra, que não fale apenas ideias, talvez até corretas, mas que são um girar da cabeça dele. Mas o pregador que se mantenha na mensagem toda alinhado com a palavra de Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus e vamos ouvi-la nesta manhã em Hebreus 12, 14 a 17 e meditar fielmente conforme a palavra lida. Cristo como Supremo, deixe-me recordar antes do texto desta manhã, o verso que destacamos, que expressa bem a mensagem do livro de Hebreus. Hebreus 1, verso 3, é este verso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, a cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este é Jesus Cristo. Quem é igual a Ele? A quem mais buscaremos? Quem é semelhante a Ele para buscarmos? A expressão exata do ser de Deus e que nos purifica do pecado. Hebreus 12, então, 14 a 17. Vamos receber a palavra com a mente alerta e o coração aberto nesta manhã. Ouça. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que, por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado, não teve como alterar a sua decisão, embora a buscasse com lágrimas. Aí está o texto, o verso 14, mais uma vez: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. E o verso 15: cuidem que ninguém se exclua da graça. E também que nenhuma raiz de amargura brote. E mais, verso 16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Chegou aos nossos ouvidos esta manhã a palavra de Deus. Disquemen. Quantos aqui nesta manhã se lembram do Disquemen? Como o mundo gira rápido e como as coisas viram peças de museu tão rapidamente. O meu amigo experimentou aquela fase da vida quando os dois filhos entraram na fase da adolescência, ali a pré-adolescência. Viajando, pediam para colocar alguma música ali no chamado toca CD do carro. Mas aí surgia o conflito, porque um lá no banco de trás e o outro no banco de trás queria uma música, queria outra música. Essa música não é boa, não, essa música é boa, quero essa, não quero essa.
e a viagem virava uma tribulação sem fim. Chegando o Natal, ele teve a brilhante ideia: vamos tornar nossas viagens novamente em momentos pacíficos de entendimento. O que ele fez? Ele deu a cada um dos seus filhos um Discman, um CD player. E lá foram eles para a viagem, sentaram os dois no banco de trás. A primeira coisa que fizeram os dois, cada um plugaram os seus ouvidos. Não houve mais contenda no banco de trás. Mas a comunidade acabou. Se isolaram. Como é difícil para o ser humano construir a comunidade. Como é problemático isto. Mas é interessante a natureza humana. O filósofo da Grécia Antiga, Aristóteles, viveu ali por volta de 4 séculos antes de Cristo. Diz no seu livro, particularmente no livro Política, que o homem, o ser humano, é um animal social. Um pensador, um filósofo não cristão, sem conhecimento da revelação das Escrituras, certamente um pensador de uma boa envergadura nas suas reflexões, muitos escritos estão aí até hoje, mas dentro do seu entendimento, a parte da revelação de Deus, ele faz essa colocação: o ser humano é um ser social. E ele vai dizer que aquele que não busca viver em comunidade tem algo muito estranho com ele. Então, cuidado com você se você é um que foge da igreja. Enfim, é um fato. Mas o ser humano luta com isto. Ele quer a sua individualidade, assim como ele quer estar em comunidade. Qualquer ser humano normal, nas palavras do filósofo, busca essa experiência da comunidade, mas também preservando a sua individualidade. E aí surge o grande problema, que o ser humano não consegue equilibrar essas duas dimensões da sua própria natureza. Mas sabe, o que Aristóteles não sabia, e você sabe mais do que ele, é que essas duas dimensões, a nossa individualidade, primeiramente, foi criada, é uma criação de Deus, não é uma invenção nossa. Nós fomos criados de forma muito específica na nossa individualidade, a imagem e semelhança de Deus. E o salmista vai dizer que Deus o formou no ventre da sua mãe de uma forma maravilhosa. Deus formou cada um de nós segundo a proposta dele. Mas é Deus o primeiro a revelar que o ser humano não foi criado para o isolamento. Isto está aí, envolve verdades muito maiores, envolve a verdade da própria essência de Deus como Deus trino, no mistério, essa dimensão do Deus mas em 3 pessoas. E isto é que nos é dado. Então, ao mesmo tempo que há a nossa identidade particular, há o anseio pelo comunitário. Deus criou-nos assim, mas diz as Escrituras que esta condição humana ou possibilidade humana foi abalada profundamente. Deus é o que revela que o ser humano é comunitário, porque logo depois de criar o homem, ele já cria a mulher e diz: os dois vão viver juntos, vão formar uma comunidade, e ela até vai se expandir com filhos. Na visão de Deus, nós somos criados como especiais na individualidade, mas também para a comunidade. Mas foi perdida, porque nessa história entrou, segundo as Escrituras, o pecado, que nos deu um ego exacerbado, intenções distorcidas, etc., que complica toda a convivência com a comunidade, com o próximo. E o que nós encontramos nas Escrituras é Deus nos resgatando, e aí nunca se esqueça, nos resgatando na nossa individualidade, nosso encontro pessoal com Ele através de Jesus Cristo. Minha mãe, meu pai não podiam ou não podem, se fosse o caso hoje, fazer isso por mim,
poderiam me mostrar o caminho, como fizeram, mas no final eu, Gessé Campos, da minha individualidade, teria, como eu tive, um momento quando eu me acertei com Deus através de Jesus Cristo. No arrependimento e na entrega da vida a Deus, perdoado na graça, na obra de Cristo, aquele que então realizou a purificação dos pecados. Mas, Deus, ao resgatar-nos da nossa individualidade, Ele também está nos resgatando para a dimensão da comunidade, aquela que foi perdida, segundo a revelação, a palavra de Deus, lá no Jardim do Éden, quando o ser humano se tornou complicado para andar com o próximo. Como que Deus está fazendo isto? Está fazendo isto em Jesus Cristo. O ser humano até hoje tem um anseio pela grande comunidade, inclusive a humanidade sonhou com essa grande comunidade mundial quando criou a chamada Nações Unidas. Hoje ela está falida e desacreditada, mas surge aí neste vácuo, vai surgindo grupos privados, mundial, de pessoas poderosas que estão dizendo que eles vão organizar a humanidade numa grande comunidade. É interessante que no projeto deles, inclusive, há essa contradição de que eles vão organizar a comunidade e preservá-la, ainda que eles tenham que diminuí-la. Que contradição! Mas eles estão em esforço total, a diversas causas, clubes de pessoas poderosas economicamente, intelectualmente, formulando a grande comunidade. E um líder deste movimento, um grande líder, um homem chamado Klaus Schwab, ele disse: nós vamos salvar o mundo e a humanidade. Olhei para as palavras, ouvi as palavras dele e pensei, ele acha que ele é Jesus Cristo. Ele vai salvar o mundo e a humanidade. Mas enfim, há um anseio profundo para que possamos viver em comunidade. Isso nunca foi embora. Mas Deus é quem pode estar resgatando isto. Como? Em Jesus Cristo. Porque o ser humano, quando desequilibrou-se entre individualidade e comunidade, é porque ele não quis Deus ser o centro de tudo isto, do seu coração e da convivência um com o outro. E aí, ainda que criado para essas duas coisas, individualidade e comunidade, o anseio então permanece, ele não consegue realizar. Por quê? Somente quando Deus estiver no centro do coração humano e do grande encontro humano, do vivermos juntos, Deus estiver no centro, não eu no centro, não você no centro. Quando Deus estiver no centro e nós à volta dele, encontramos a harmonia e a possibilidade. E Deus está fazendo isso em Cristo, primeiramente como trazendo cada um de nós individualmente para um acerto com Ele, onde nós, pela cruz, morremos para o nosso ego, morremos para esse negócio de que nós somos o centro das coisas da nossa vida e colocamos ali Deus como o centro das nossas vidas. Morremos com Cristo e nascemos para uma vida para Deus e com Deus. Mas aí então, é que Ele nos coloca onde? Na igreja. Na igreja. Deus está resgatando a experiência da grande comunidade perdida com o pecado na igreja. Isto mesmo, neste ajuntamento, por exemplo, nesta manhã, que acontece à volta do mundo, já aconteceu e vai acontecer, Deus sabe quantas vezes, ajuntamento como este, de pessoas que passaram pelo encontro com Deus em Cristo, declararam isso publicamente pelo batismo e agora estão juntos, não porque eu estou aqui, você está aqui, mas porque Deus em Cristo está no centro desse encontro. E Deus então sinaliza a obra dele da grande comunidade resgatada através da história, pela manifestação da igreja como esta aqui, neste local. Você faz parte desta comunidade de Deus, você já reconheceu a sua necessidade de transformação, que você é pecador, que você, por mais que diga que tenha fé em Deus, você anda pelos seus próprios pensamentos, coração, ou por influência da cultura e do mundo, que realmente o Deus não é o centro da sua vida. Todo ser humano está nessa situação, até que chegue aos pés da cruz, ao Cristo crucificado. Você já chegou lá?
Então ali você entende que tudo isto de errado, Cristo tomou sobre ele na cruz a sua culpa, a sua distância de Deus. E ali você arrependido entrega a sua vida a Ele e nasce para uma nova vida onde Deus agora é o centro. E você sabe que você deve ir ao batismo, fazer parte do povo de Deus, porque Deus está lhe resgatando e resgatando a grande experiência da comunidade. Isto é a humanidade que existe para a glória de Deus. Deus está fazendo isso através da igreja. A obra não completou ainda. Ele precisa trabalhar tantas coisas em nós como grupo, em nós individualmente, mas a Bíblia diz que Ele está trabalhando e formando a grande comunidade. Nunca perca de vista a grandeza da obra de Deus e na manifestação tão simples que é o encontro da nossa igreja, semana após semana, buscando a presença de Deus. É parte do grande programa e da grande necessidade nossa como criaturas, como seres humanos. Não perca de vista isto, porque se você começar a olhar a igreja como uma partícula isolada de um projeto local, você não vai entender a igreja, não vai viver a igreja, vai ter problema com a igreja e você está vendo algo muito pequeno, muito pequeno. E sabe, a igreja como a nossa aqui reunida e tantas outras à volta do mundo, é uma sinalização para o mundo da esperança daquilo que o coração humano anseia. E é uma sinalização daquilo que será finalmente realizado quando então estivermos todos na presença de Deus. E se você ler o livro de Apocalipse, os últimos capítulos especialmente, você vai ler sobre esse grande dia da grande comunidade na presença de Deus. E aí quando nós lemos esse texto esta manhã, não deixe de notar a grandeza dele. Não é apenas umas orientaçõezinhas, exortaçõezinhas práticas para sermos mais bonzinhos. Esse texto que nós vemos esta manhã em Hebreus, que começa com a palavra esforcem-se, esforcem-se, é tremendo. Faz parte, ele fala e reflete de algo tremendo e sublime, de que Deus quer fazer e está fazendo. É um texto sobre o cuidado comunitário, mas o cuidado comunitário segundo as Escrituras. E o texto então fala a você, meu irmão, minha irmã, você que já faz parte desta comunidade chamada igreja, corpo de Cristo, família de Deus, você que já então teve um encontro com Deus através do Cristo crucificado, foi transformado e foi batizado, esta palavra é para você. Você deve cuidar da comunidade de Deus. Não apenas comunidade, mas a comunidade de Deus. E como é que você vai cuidar da comunidade de Deus? Como é que você vai fazer? Adote as atitudes essenciais. Há duas que ele coloca aqui, que você precisa atentar na sua vida. Adote as atitudes essenciais para esse cuidar da comunidade. Você precisa, diz ele, buscar o quê? A paz. Esforcem-se pela paz com todos. A palavra esforçar aí, ela é uma palavra no original com uma força, uma intensidade. E se esforce intensamente para buscar a paz com todos. E essa expressão já nos aponta que é um desafio para nós. E Deus precisa trabalhar muito o nosso coração. É preciso essa intensidade de busca. Esforce-se para buscar a paz com todos. Agora, de que paz ele está falando? Ele não está falando de simplesmente aprendermos a sermos mais tranquilinhos e bonzinhos uns com os outros. Está falando de algo muito maior. Primeiramente, lembre-se que esse esforço, ele vai ter uma implicação comunitária, mas para ele acontecer, ele precisa ser visto como algo individual. Isto é, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar para ter paz com todos. E você precisa se esforçar.
E aí, quando todos nós, na nossa individualidade, estivermos esforçando para ter paz com todos, é que podemos dizer o coletivo. O coletivo vem depois do individual, sempre. Paz com todos, todos têm. Ora, certamente o crente não deve ser visto como um brigão e complicado, onde ele vai, todo lugar. Deve refletir Cristo e ser alguém na paz. Mas não da paz que compromete a verdade. Muitas vezes teremos conflitos com o mundo, porque o mundo, como aconteceu com Jesus Cristo, conflita com a verdade. E aí vai conflitar conosco, porque a verdade de Deus em Cristo está em nós. Por isso o mundo conflitou com Cristo. A todos aqui se refere particularmente à comunidade. Este é o foco todo aqui do contexto de Hebreus. A igreja, a comunidade igreja. Esforcem-se em ter paz com todos da comunidade do Senhor. E todos nós sabemos como o diabo trabalha de forma particular para tirar a paz da igreja. Você percebe isto? Como ele é especialista em levantar conflitos em todas as áreas, nos ministérios, ministério de música, em todas as atividades da igreja. Logo surge o problema. Por isso, esforcem-se. Esforcem-se. Trabalho grande diante de Deus. Agora, então, que paz é essa? Esta paz é uma obra de Deus e não algo que depende primeiramente dos nossos esforços. Sim, os nossos esforços devem acontecer, mas como um reflexo daquilo que Deus está fazendo em nós. É uma paz que somente em Cristo podemos promover e experimentar. Não é uma paz que experimentamos à parte de Cristo, como o mundo pensa em paz e pensa que pode produzir. É somente no poder de Deus. Por isso vem junto aqui o esforçar-se pela paz, mas o esforçar-se pelo quê? Para sermos santos. A paz não está separada da experiência da santidade. Para sermos santos. O autor aqui se refere ao ensino lá do Velho Testamento, em Levíticos, capítulo 15, verso 45. O livro de Levíticos é todo sobre a santidade de Israel, o povo de Deus antes de Cristo. Aquela grande comunidade primeira. Por isso que o livro de Levíticos está cheio de normas para não se tocar isso, não fazer aquilo, sobre comida, sobre hábitos. Tudo aquilo não era uma questão em si. As questões de higiene ali eram todas marcas para lembrar Israel de que eles eram um povo santo, está separado do modo pagão dos povos ao redor deles para viverem para Deus. Eram todas umas questões que eram metáforas da experiência espiritual, do chamado deles, enfim. O autor vai agora remeter a nós, a Igreja de Cristo, ao mesmo ensino, sermos santos. E ele vai dizer até que sem santidade não veremos a Deus. Agora, a expressão para sermos santos é uma tradução adequada? É, mas a ideia dela é praticar a santidade. Praticar a santidade. E aí temos um problema. Nós vivemos numa cultura, ainda até hoje, com grande influência do catolicismo romano. E o catolicismo romano tem a sua própria definição e dogma de santo, e que chega muito forte a nós, mesmo nós evangélicos, vivendo na cultura, trazemos essa imagem na cabeça. E aí nós temos problemas com textos como este. A doutrina católica romana é própria da Igreja Católica Romana, não é algo que se sustenta no Novo Testamento, no ensino da Palavra de Deus, nos Evangelhos e nas cartas apostólicas. O que é que então Hebreus está falando aqui a nós? E diz até que sem santidade ninguém verá a Deus. E aí, se isso é verdade, que nenhum de nós vai ver a Deus. É ou não é? O que é que ele está falando? O conceito do Novo Testamento de santidade não é este que você tem na cabeça. Então nós temos os cristãos, e aí eles morrem, e dentre os que morrem, segundo a decisão do Vaticano, que rege talvez o que acontece no céu, não, pensamento ali, alguns pouquinhos, depois de um exame com critérios que o Vaticano estabeleceu, não a Bíblia,
vão ser declarados como santos. Então nós temos os cristãos comuns, vamos chamar de segunda classe, e uns pouquinhos de primeira classe. E aí nós temos problema, santidade, e aí você tem até a figura dos santos com aquela expressão até de passividade, as estátuas, e você fica imaginando que santidade é aquilo, e quanto mais você recluso for da sociedade, mais santo você se fecha dentro de um mosteiro, depois dentro do mosteiro, quem sabe você se fecha num clausulo até, e você vai ficando mais, menos ninguém, você fica ali só orando, mais nada na vida. Tira isso da cabeça. As Escrituras ensinam que todo transformado por Cristo, salvo por Cristo, é santo. Nós somos santos. E aqui praticar a santidade, o que é então? É vivermos tratando as nossas vidas sempre na graça de Deus. E a Bíblia fala que inclusive isso é uma peregrinação nossa. E vai até o fim das nossas vidas. E haverá de terminar somente quando estivermos na glória, na presença de Deus. E isto com todos nós, não com alguns seletos. Todos na glória de Deus, não mais teremos o problema de desenvolvermos em santidade. Mas enquanto aqui sempre, mas o que é então ser santo e praticar a santidade? É eu viver realmente sempre diante da graça de Deus, tratando a minha vida na graça de Deus em Cristo. A ideia da crucificação, Cristo morreu pelos meus pecados, me deu uma nova vida. E nos meus fracassos, minhas lutas, minhas imperfeições, sempre tratando com Deus em Cristo, cada dia, cada momento. O livro de Hebreus explica isto bem. Hebreus 10, verso 10 do capítulo 10, diz o seguinte: pelo cumprimento dessa vontade. E se você ouviu a mensagem no capítulo 10, domingos atrás, cumprimento dessa vontade, está falando Jesus Cristo cumpriu essa vontade de Deus, que era a vinda dele e a morte por nós. Pelo cumprimento dessa vontade, essa vontade que Cristo cumpriu por nós, segundo a vontade de Deus, por cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Como é que nós somos santificados? Quando nós nos tornamos perfeitos? Não é um estado de perfeição. Sem a santidade ninguém verá Deus. Não é um estado de perfeição. Porque se for, você não vai ver a Deus. Pode já desistir. É somente através da santificação por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, obra completa, plena e final que não se repete. Mas ainda no capítulo 10, o verso 14 diz: por quê? Por meio de um único sacrifício, o de Cristo na cruz, um único sacrifício, Ele, Cristo, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aí você pensa que incoerência. Aperfeiçoou, mas ainda estão sendo santificados? Como é que é isso? O aperfeiçoar em Hebreus é a ligação com Deus, a conexão com Deus perfeita, que os sacrifícios do Velho Testamento lá no templo em Jerusalém não conseguiam fazer, não faziam. Agora, no sacrifício de Cristo, nosso relacionamento, conexão com Deus é perfeito, está realizado, nós somos dele, nós andamos na presença dele em Cristo. E então, aí Deus está trabalhando as nossas vidas, sendo santificados sempre. Cada dia, Deus tratando conosco na graça em Cristo, corrigindo o que precisa ser corrigido, perdoando o que precisa ser perdoado, nos dando um novo momento, caminhamos para cá e para lá. Então, aí estão as atitudes necessárias para a sua vida, atitudes que precisam estar ali. E não se esqueça, a paz que aqui é mencionada, existe santificação, isto é, encontro com Deus em Cristo, nova vida. E o encontro com Deus em Cristo, a nova vida, a santificação, implica em sermos pessoas que perseguem a paz. As duas coisas vão juntas, não se separam. É você alguém que tem essas atitudes necessárias na sua vida?
Você tem, meu irmão, minha irmã? Como é que está o seu coração, o seu entendimento? Que Deus esclareça, traga esse entendimento a você, e você possa ser este que responde à palavra de Deus, cuidando da comunidade de Cristo, como adotando essas atitudes necessárias, santificação e a paz, então. Mas, quando isto acontece na sua vida, então você vai à prática. Você vai, então, aquilo que traz efeitos coletivos. Você precisa praticar aquilo que podemos chamar de vigilância fraternal. Vigilância fraternal, isto é, nós olhamos um pelo outro. No verso 14, então, temos o verbo no imperativo, esforcem-se. Isto é, busquem intensamente. Não é uma buscazinha, não, é intensa. O que? A paz e a santidade. Mas no verso 15 ele entra com o verbo cuidem. E se nós quisermos entender um pouquinho melhor a gramática aqui, para até nos ajudarmos a entendermos a mensagem melhor, nós podemos mudar cuide aqui para a força que tem no original, cuidando. Esforcem-se pela paz, santidade, esforcem-se cuidando. Como nos esforçar nessas duas coisas? Cuidando. Cuidando do quê? Cuidando do quê? Que ninguém se exclua da graça. Aí ele está apontando aquela possibilidade trágica de alguém que vem andando nos caminhos da graça e venha a ser excluído, se exclua, se falha em se manter na graça de Deus. Eu preciso estar olhando por você e você por mim, e você por ele por ele, ela por ela, e daí por diante. Há alguém no nosso meio que está se excluindo da graça. Nós vamos nos esforçar cuidando para que isso não aconteça. Talvez eu preciso dar uma palavra, preciso dar um apoio, preciso orar por esse irmão ou essa irmã. Que ninguém se exclua da graça. Que essa tragédia não chegue na vida de ninguém que está se chegando à graça. Que Deus então nos use para isto, para nos preservar mutuamente e o caminho todo na graça. Na graça. Meu irmão, você pratica a vigilância fraternal, ou você pensa que vida cristã pode ainda lhe permitir aquele individualismo autocentrado, que revela que você não passou pela cruz, não morreu com Cristo ainda, Cristo não morreu a sua morte para você. O problema dele é o problema dele. Uma vez, eu e minha esposa estávamos voltando de viagem, e no aeroporto lá estávamos nós, e aquele tempo, um tempo quando a alfândega era mais rigorosa, parava muitas pessoas, tinha que abrir malas. Aí paramos, examinaram nossas malas, estávamos liberados, e aí ali do lado havia uma moça que abriu as suas malas também para verificação, mas era uma mala de moça. Vocês sabem como é que é mala de moça? Depois que abre, ela não fecha mais. E lá estava ela, tentando fechar. E eu estou passando com as malas da minha família. E minha esposa, que sempre muito solidária, sempre está na vigilância fraternal. Porque se ela não consegue fechar a mala... A minha regra na vida é o seguinte: cada um carrega as suas malas. Você não vai ajudar? Aí ficou difícil. Pergunta difícil. Lá fui eu ajudar. A resumir, lá estava a moça sentada em cima da mala e eu sentado junto com ela. Meu irmão, você precisa sentar na mala do seu irmão. Vigilância fraternal. E aí ele vai continuar nessa vigilância fraternal, ele vai dizer o quê? Esforcem-se, cuidando que ninguém se exclua, e cuidando o que mais? Que nenhuma raiz de amargura brote, espalhando e contaminando a todos.
Aqui ele está citando novamente o Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 19, 29, verso 18. Onde lá fala sobre o adentrar da idolatria dentro do povo Israel, como uma raiz de amargura. E agora aplicado à igreja de Jesus Cristo. Raiz de amargura é a ideia da raiz, na verdade, venenosa. E por isso ela é amarga. Porque mata, faz mal. Raiz de amargura, brotando. E como é fácil isso acontecer? Por alguma razão, nós caímos da perspectiva que deveríamos ter. Algo toma conta do nosso coração. Está lá dentro. Está lá dentro. Talvez até ninguém veja, mas está lá. Fiquei desgostoso. Eu não quero mais ouvir a voz de Deus com relação a essa questão. E eu estou fechado em mim mesmo. Está lá. Está lá. Brotando. Um dia brota. Mais cedo ou mais tarde brota. Isso acontece no casamento, com coisas não tratadas, na família, pais, filhos, acontece na igreja. É venenoso? É, e por isso não pode ser diferente do que uma raiz de amargura. E a coisa se manifesta, então, primeiramente, através do amargor. Meu irmão, quando a amargura chegar ao seu coração, você desceu a ladeira. E é sempre uma raiz, parece que não é nada, é pequenino. Uma vez eu plantei uma folhagem no jardim da minha casa. Depois de um tempo entendemos que não era mais adequada, arranquei. Acabou aquela folhagem, agora vai ser uma nova coisa aqui. E tudo ia bem. Passado ali um tempo, vi uma plantinha surgindo. Cresceu um pouquinho mais, era folhagem de novo. Mas eu acabei de arrancar. Lá estava ela, surgindo novamente. Aí então, o pessoal da jardinagem me falou, folhagem tem o que eles chamam de batata, que na verdade é raiz. Se você não tirar lá a batata da terra, não adianta. Você pode cortar, vai aparecer. E veja o que o texto diz, a amargura começa com o irmão, não gostei disso na igreja, não gostei daquilo, não gostei disto, daquilo. Ficou ressentido, ficou amargo. Pode conter por um tempo, já ele encontra alguém mais que ele diz. E aí o texto vai dizer, contaminando a muitos. Quanto sofrimento na igreja de Jesus Cristo, por causa de raiz de amargura que não foi arrancada. Quantas tragédias, divisões de igreja. Pessoas que estão numa igreja abençoada acabam perdendo o espaço, o espírito de conviver com aquela igreja e deixam uma tragédia para a sua vida, para a vida da família e até para a igreja, porque a igreja não ganha com nada, com alguém se amargurando e indo embora. A igreja perde também. Grande estrago. Por isso, então nós precisamos praticar a vigilância fraternal. Percebeu a amargura? Trata no seu coração. Percebeu no do irmão? Trata. O irmão veio com amargura, colocou no seu ouvido a amargura. Trate dele, irmãos, você precisa tratar isto. Percebo que você tem uma dificuldade. Tudo bem, mas qual seria a solução? Qual seria a forma de resolver diante de Cristo, na graça? Qual seria o modo de fazer isto? Não é me contaminando e eu depois passo para frente, contamino mais um. E então um grande estrago acontece. Quem sabe primeiramente você deve procurar com quem você tem essa dificuldade, você tratar. Então, é preciso cuidar. Você está cuidando da comunidade de Cristo, irmão? Você tem essas atitudes necessárias, essa vigilância fraternal. Você está fazendo isso com todo cuidado. E aí, no cuidado da comunidade de Cristo, ele vai colocar algo mais. É preciso confrontar a atitude fatal. Isso mesmo, tem uma atitude que é fatal. Cuidar da comunidade de Cristo é eu, nessa vigilância fraternal,
verificar e confrontar qualquer atitude fatal, e ele coloca aqui: esforcem-se, cuidando que não haja nenhum imoral ou profano entre vocês. Dentro da Igreja de Jesus Cristo entrar uma situação chamada de imoralidade e profanidade. De jeito nenhum, precisamos cuidar. Você está cuidando da comunidade de Cristo? Ele vai trazer aqui um exemplo no negativo, a figura de Esaú. E o que ele está se referindo aqui está lá em Gênesis capítulo 25 e 27, a figura de Esaú. Ele tinha o irmão Jacó, eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, ainda que eram gêmeos, então ele tinha o direito da primogenitura. E ele acabou, num dia que ele volta da caça, não caçou nada, está com fome. O irmão dele fez lá um cozido muito gostoso. Ele está com tanta fome que ele disse para o irmão que se ele der aquele prato para ele, o irmão pode ficar com a bênção dele de ser primogênito, que era algo tremendo, ainda mais que ele pertenceria à linha dos patriarcas que formariam Israel. Que comportamento bobo, tolo, nada sábio, que atitude terrível. E então ele usa aqui o termo imoral, que é a palavra pornos, de onde vem então pornô para nós, que se refere à imoralidade sexual. Mas nas Escrituras, essa palavra se aplica muito também ao adultério, e o adultério que a Bíblia chama de espiritual. Tantas vezes Israel é chamado de adúltera no Velho Testamento. No Novo Testamento há esse uso também. Adultério espiritual está no sentido que nós, que somos a noiva de Cristo, vamos buscar pensamentos e caminhos outras alianças, outras convivências que não sejam com o nosso noivo. Um adultério espiritual, que aí pode levar aos outros tipos de adultério, ou o adultério principal, o estado pornô, até na prática da vida, porque estamos longe de Cristo e caminhamos com um mundo que é o mundo pornográfico. Confrontar essa atitude de que estamos sendo infiéis a Deus em Cristo. E aí ele fala profano, isto é, esse termo se refere à atitude daquilo que chamamos de secularismo, o Deus deste século, pessoas que vivem para o aqui e agora, como o mundo vive, é o aqui e agora, é a busca plena que puder ter de tudo que for prazer e riqueza. Custe o que custar, e o que conta é isso, é o que eu posso experimentar agora, e esse agora pode ser hoje, como pode ser aí nos meus, se Deus permitir, 60, 70, 80 anos de vida. É só isso, e acabou. Então, vá atrás do prazer com tudo, vá atrás do poder, do status com tudo, vai atrás dos recursos financeiros com tudo, porque é isso aí, aproveitar agora, e só existe o agora, profano. E as duas coisas vão juntas. Esse tipo de imoralidade, infidelidade espiritual, e então começar a cultuar os ídolos do mundo. E então aqui Esaú é este modelo, é esse imediatismo de Esaú, que a bênção da primogenitura, que seria para a vida toda dele, com impacto até após dele, a formação de Israel e depois a vinda de Cristo de Israel, ele joga tudo isso fora, porque naquele momento ele quer ganhar naquele prato gostoso que o irmão está cozinhando. É a opção que o mundo faz. E aí ele diz que você é louco, que ele não quer nada com o que você está fazendo, a sua vida em Cristo, porque eles não pensam em termos de eternidade, mas são secularistas, é agora, é agora, é agora. Isto entra na igreja, sim. Aliás, tem entrado na igreja até com ideias disfarçadas de cristianismo nos nossos dias. Mas na vida particular, meu irmão talvez está entrando por aí, quem sabe eu estou entrando por aí. Preciso cuidar da comunidade de Cristo, a grande comunidade. E é triste a história de Esaú, porque Esaú vai tão longe que não há possibilidade de reversão. Cuidado, cuidado. Cuide da comunidade de Cristo. Você está cuidando? O cuidado começa com você. Esforcem-se, isto é, então você se esforça. E depois, você se esforçando na santificação,
e na paz com todos. Você vai ser um vigilante fraternal. Meu irmão é meu irmão. Os dois primeiros irmãos na história da humanidade no livro de Gênesis foram Caim e Abel. Caim passou a odiar tanto o seu irmão que um dia no campo, longe de qualquer um, matou Abel. Deus procura Caim para confrontá-lo e diz: Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim, ao invés de cair de joelhos, quebrantados, confessar, o que ele disse para Deus? Sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? Que nenhum de nós seja um Caim. Eu sou o guardador do meu irmão. Eu sou o guardador da comunidade de Cristo. Ainda essa semana, ouvi de duas famílias da nossa igreja que estão atravessando um vendaval. Ouvi deles. Como a igreja é importante. Nós temos sido assistidos e cobertos pela igreja. Que o Senhor mantenha você e a nossa igreja sempre essa comunidade cuidadosa para a glória de Deus. Vamos orar?